Olha, quando eu comecei a produção do Repercuta Podcast, lá em 2020, no meio da pandemia, eu lembro que no início a ideia era começar logo no começo do ano, mas aí, enfim, o tempo foi te levando para outras atividades, isso sempre acontece. E aí em agosto, finalzinho de agosto, saiu o primeiro episódio e eu sou um cara disciplinado, quem me conhece de perto sabe disso, mas em algum momento eu pensei, tipo, até onde é que iria, né? Tipo, até onde é que eu vou chegar? Em quantos episódios eu vou... Até quantos episódios eu vou ter tesão pra produzir um conteúdo, né? E tô muito feliz que eu chego nessa marca dos 90 e parece que tá começando agora também. Vida longa ao Repercuta Podcast. Espaço que eu tenho muito carinho de estar produzindo esse tempo todo. Muito trabalhoso. A produção de conteúdo eu faço tudo só. Desde os convites, os roteiros, a gravação, a locução, a edição e a distribuição também. E também a recepção dos recados, os feedbacks que eu recebo nas plataformas e também no Instagram, Facebook e também no meu e-mail, o jadetavares@gmail.com. Quero agradecer também aos 100 seguidores no Spotify, deixar registrado aqui também. A altura da gravação desse episódio já passou dos 100, mas tenho que deixar registrado aqui o meu agradecimento e dizer que ter vocês por aqui, opinando, consumindo, curtindo o conteúdo é muito gratificante para mim. Quero trazer um clube de membros para a galera que é fidelizada mesmo, que quer ficar mais próxima e quer me ajudar a produzir mais e melhor e em troca ganhar receber, né, algumas recompensas. E tô feliz pelo episódio 90 e que venham mais 90 pela frente. E a minha convidada para esse episódio especial é a Carol Doro. É o primeiro episódio que eu faço com a galera que trabalha nos backstages. Ela que é road e baterista também, natural lá de São Paulo. Tá muito massa esse bate-papo. É legal porque a gente vai poder fazer essa relação entre bateria e a parte técnica, né? Da preparação do instrumento, da preparação dos shows. É importante lembrar que as funções de backstage e de produção musical, isso tem variadas dissidências, a Carol vai explicar aqui nesse papo. Várias dissidências eu falo tanto com relação às funções específicas por detrás dos palcos, como também as dimensões dos shows, né? Podendo ser festivais, shows solos, pocket shows, shows pequenos, de médio, de grande porte e até workshops, inclusive. E o trabalho dessa galera é de suma importância para o êxito e também para o alcance que cada artista deseja. Isso impacta diretamente no resultado e na relação do artista e da artista com seu público. A área técnica que compreende mesários, drum techs, holds e várias outras nomenclaturas que a Carol vai detalhar muito melhor do que eu aqui nesse episódio, faz parte de uma cadeia que está consolidada, mas que ainda enfrenta vários desafios onde estão inseridas e inseridos as e os holds. E nessa conversa com a Carol, tratamos de trajetória pessoal, identidade musical, projetos de vida, detalhes sobre as rotinas dos profissionais por trás dos palcos, histórias de bastidores, como sempre eu não posso deixar passar, a rotina que é bem dinâmica também, né, que é excursionar, atendendo artistas de diversos estilos e atendendo também especificamente os bateristas de mundo afora. E além disso a gente fala também do lado empreendedor da Carol, ela que é fundadora da Duende dos Cabos, que é uma empresa especializada em cabos customizados para instrumentos musicais. Muito feliz com a presença da Carol aqui e muito feliz com a presença de cada um de vocês em mais um episódio do Repercuta Podcast. Eu sou Jade Tavares, vamos embora. Que venham mais 90. Bem-vindo ao Repercuta. Finalmente aconteceu nossa conversa, nosso bate-papo. 5 anos depois. Te agradecer por ter aceitado o convite, tá? Espero que esse episódio contigo, ele seja, é a minha pretensão até, uma série com a galera que é drum tech, a galera que trabalha no backstage. Espero que seja uma série de sucesso abrindo contigo. Bem-vinda e se apresenta aí pra galera do Repercuta, tá? Tá bom, obrigada, Jade, pelo convite. Desculpa a demora, mas a gente conseguiu. Bom, eu sou a Carol Doro e trabalho, né, na área do áudio, né, nos palcos, nos eventos. Eu trabalho como hold, né? É a minha
especialidade agora, assim. Eu tenho muita curiosidade para saber, assim, história de bastidor. Histórias são um dos focos aqui do Repercuta, porque a galera gosta das histórias, assim, do que acontece no mundo real, que é fora dos Instagrams da vida, onde tudo é lindo e cheiroso, né? Mas antes da Carol Rodo, eu queria falar um pouco da Carol baterista, né? Enfim, como é que a bateria entrou na tua vida? Bom, é assim, eu até fui lembrando de algumas coisas, né, sobre isso. Eu ganhei uma bateria quando eu tinha 7 anos de idade, na real. Só que eu não tinha muito onde deixar, o que fazer, então ela ficou guardada um tempão, assim. E aí eu só fui ressuscitar ela quando eu tinha mais ou menos uns 16 anos, que daí eu conheci uma galera, e essa galera tocava e tudo mais. Rolê, né, molecada, ali do bairro, aqui da Zona Norte de São Paulo. E aí eu desenterrei a bateria, né? Então, aí a gente começou a pegar essa bateria e levar para tudo quanto era lugar, para tocar, para shows. E aí eu montei uma banda com essa galera que chamava Scroll Up. E aí era meio punk rock, assim, tal, e todo mundo meio aprendendo a tocar. E aí eu fui pra bateria e fui aprendendo a tocar um pouco, né, desse jeito. Então começa aí. Aí depois de um tempo, e essa mesma galera é a galera que depois a gente formou o coletivo Sinfonia de Cães, né, que até hoje virou uma associação cultural. E tudo relacionado a eventos, bandas e tudo mais. E aí eu tocava com essa galera, e aí depois eu fui pro baixo, fui tocar numa outra banda que chamava Popstars Acid Killers, que é uma banda que eu fiz bastante coisa por muitos anos, assim. Aí fui tocar baixo, e aí depois eu fui participar, quando eu tinha mais ou menos uns 30 anos, de um projeto que chama Girls Rock Camp Brasil. E aí, dentro desse projeto, eu reanimei de tocar bateria, né? Porque é um projeto bem, bem legal, assim, É que hoje ele já está com formatos diferentes, né? Mas em 2013, na época, assim, ele para crianças, tipo um acampamento de rock, sabe? Para elas montarem bandas, e nós éramos todas voluntárias, e também a gente acabava fazendo algumas coisas. Aí, nesse rolê, foi que eu voltei de novo a ter interesse na bateria. Aí, eu montei uma banda depois desse rolê, e que chamava Carange, e aí voltei a tocar bateria. Então, meio que eu reaprendi um pouquinho ali, tudo. Aí, depois passei por outras bandas. Aí, depois montei um duo que chamava Magnetita, também tocando bateria. E, por fim, a Sisters Mind Trap, tocando bateria também. Massa. Mais ou menos esse rolê, assim, com a bateria. Eu até aproveitei também para ouvir a Sisters, achei massa a pegada, assim. A tua timbragem de bateria, eu sou um louco dos timbres, assim, eu gosto de ficar sacando, sabe? Esse som de caixa aqui, esse bumbo aqui, esse compressor aqui, eu fico viajando nisso, sabe? Eu queria que tu falasse um pouco disso também, como é que foi a gravação, tem um EP, não é isso? A gente tem algumas coisas gravadas no Bandcamp. A gente gravou a maioria das coisas no Cafeine Studios, que era um estúdio aqui também que acolhia um monte de banda, né? Uma cena bem legal que rolou por muitos anos também. E a gente gravou lá com o Luiz Tissot, ele que produzia, gravava, ajudava a gente. Também gravamos coisas no Mestre Felino, que é um estúdio lá de Mogi das Cruzes, da Helena Duarte e do Danilo também. E aí a gente fez um 7 polegadas, né? A gente fez um disco mesmo, 7 polegadas, Massa. e foi tudo gravado lá. A gente gravou em rolo mesmo, porque o Luiz é pirado em fazer esse tipo de gravação. Então a gente, para a pegada do nosso som, acho que tinha bastante a ver, e aí ele gravou tudo em rolo, a gente fez tudo em rolo, também com partes digitais e tudo mais, então acho que ficou realmente um resultado bem interessante, assim. E tudo eu sempre gostei muito, tipo, pra mim tudo tinha que ser tudo muito grave, sempre. Tu Sempre essa assim. timbragem grave, percebi. Eu curti pra caralho por causa disso, bem trevoso, assim, pra baixo, Porque de referência, né? Referência meio gotiqueira, assim, né? E umas bandas também mais pesadas, de stoner e tal. Então, eu sempre achei muito legal o grave, tanto para batera quanto para o baixo, né? Então, sempre pirei um pouco nisso e, né, mais dark, assim, sabe?
Então foi isso. Daí a gente fez esse 7 polegadas para poder depois já sair em turnê. Aí a gente fez esse e fez um outro 7 polegadas que foi um split com Blood Mary, da Queer Band, que é um camarada nosso que faz monobanda, né? Então, também bem interessante. Daí a gente fez esses 2 discos para poder fazer uma turnê, assim. Para falar um pouco do teu estilo, seria mais voltado para alternativa, stoner e o punk rock também? Se tu pudesse citar outros bateristas que são referências no teu estilo, quais seriam que poderia destacar? Ou bandas, né? No caso, o estilo. Acho que mais bandas, porque eu não vou saber, tipo, o nome de cada cara, cada mina, cada pessoa, assim, mas bateras que eu curto escutar, sei lá, eu gosto do cara do Bauhaus, que ele toca uma coisa que é Dark Total, só que, tipo, ele é meio jazzeiro, assim, né, é muito louco a bateria que ele faz ali, acho massa. De banda de stoner, eu gosto do Los Natas, que eu presto bastante atenção, assim, na bateria, gostaria de saber tocar igual esses caras, assim, que eu acho foda, bem quebradão também. Los Natas é uma banda, não existe mais também, mas é da Argentina, é muito legal. Sid King, Caio, os Melvins, acho foda, as baterias, né, do Melvins e tal, e aí quando eles fazem aquele lance de tocar com 2 bateras nos shows, é muito louco. Então, essas são, acho que, algumas baterias que eu curto escutar, assim. A gente falou um pouco do lado da Carol baterista, né? Tu falou que parou um bom tempo, né? Ficou sem tocar um bom tempo. Mas eu acredito que a parte de road não parou, né? Te chamou a atenção a área, né? Foi a tua entrada nessa área. Então, eu fui citando aqueles outros coletivos e projetos, porque tudo tá relacionado, né? Quando a gente resolveu criar esse coletivo, né, que é desde 2001, Sinfonia de Cães, hoje em dia eu só sou uma colaboradora, né, mas em 2001 a gente fundou, o Renato Gimenez e o Roger Duran, a gente fundou esse coletivo, justamente porque a gente queria ter lugares para tocar, né, então a gente se juntou e começou a fazer essa história aí. Bom, aí dentro de um coletivo independente da quebrada, todo mundo faz tudo, né? É tipo isso, todo mundo faz tudo, carrega, arruma equipamento, cata a bateria na casa de um, cata amplificador na casa do outro, e todo mundo monta tudo, faz tudo mesmo sem saber tecnicamente exatamente o que está fazendo, né? E aí, então, produz, faz de tudo, né? Resolve tudo. Então, acho que foi uma escola, assim, sem muita consciência de que existia, a profissão mesmo, né? Então, sempre foi esse rolê e, na época, eu fotografava. Então, na verdade, eu sou formada em fotografia, a princípio, antes de mais nada, e pedagogia, né? Que tudo foi, tipo, uma sequência, assim, sempre que havia uma necessidade, eu ia lá estudar. Eu falava, não preciso estudar isso, então... mas a minha primeira escolha de profissão, assim, foi fotografia, né? Tanto que dentro do coletivo eu fotografava, era mais responsável pelo registro, né? Bom, e foi indo, aí também aconteceu isso do Girls Rock Camp, desse projeto, onde eu também fui para fazer o registro, só que fazer toda essa correria, que o primeiro Girls Rock Camp a gente teve que pegar um caminhão e juntar todos os equipamentos que a gente tinha disponível aqui em São Paulo para levar lá para Sorocaba para realizar o projeto. Então, acaba que eu sempre estive envolvida com isso. Só que lá, tem uma amiga nossa que é a Helena Duarte, que inclusive a gente gravou no estúdio dela, que ela é técnica de som. Eu fui entendendo que existe essa profissão de técnica, e a gente criou setores, né, de técnica, hold, coisas assim. Então a gente criou setores lá dentro. Então eu fui ficando cada vez mais com mais consciência, digamos assim, né, esse rolê todo. E aí, um belo dia, sei lá, chegou essas coisas do universo, assim. Eu tinha um laboratório de fotografia, né? E já estava meio que para fechar o laboratório, já estava, tipo, meio desanimada, assim. E chegou um amigo meu e, comentou de um curso de áudio super foda em São Paulo, não sei o quê. E eu fui me interessando, ele colava lá, contava. E eu falei, vou fazer esse curso. Aí, 6 meses antes de eu fechar o laboratório,
laboratório, eu comecei a fazer esse curso que realmente era o tempo do curso, assim, 6 meses. Uhum. E aí mais um outro amigo meu, também do coletivo, se interessou, porque a gente vivia no estúdio, gravava, fazia as coisas, fazia tudo, né? Já tinha o estúdio dos camaradas, que era o Cafeína e tal. E aí fui fazer esse curso, cara, daí eu me interessei super e falei, meu, acho que é isso que eu vou fazer agora e tal, e foi o que eu fiz. E aí eu fui, né, tendo esse interesse, só que, na verdade, tudo que eu fui estudando e fui vendo eram coisas que eu já tinha contato, só não com uma consciência técnica, né, nem vendo como uma profissão, né, vendo como um corre mesmo e tal. E aí eu fui de cabeça, assim, eu falei, putz, eu vou fazer esse curso, e isso eu já tinha 34 anos, assim, tipo, eu mudei de profissão, digamos, nesse momento, né, que também era estranho para mim no momento, porque aí você fala, nossa, eu vou largar Transição assim, né? meu Imaginei. ganha-pão com 34 anos, parece difícil um pouco, né, mas na verdade foi a melhor coisa que eu fiz, porque aí eu me achei totalmente, assim. Então, hoje eu tô com 40, então foi uma transição, assim, muito louca. E aí eu entrei no mundo do áudio, mas antes de ser hold mesmo, assim, profissionalmente, eu achei que eu ia ser técnica, né? Então eu estudei para isso, operei, fiz algumas coisas ao vivo, fiz algumas coisas em estúdio, e só que aí cada vez mais eu fui vendo que eu gostava de ser hold mesmo. Eu falei, não, acho que é hold mesmo que eu gosto. Eu quero estar ali no palco fazendo as coisas, não quero estar pilotando nada e tal. Até porque eu queria me livrar um pouco de computador, de coisas assim, sabe? E aí quando você vai numa mesa, tudo bem, tem a mesa analógica, mas aí as mesas são todas digitais, e aí é tudo aquelas telinhas, tudo de novo, e eu não queria aquilo não, eu queria mexer com outras coisas, assim. Até te perguntar, Carol, deixar esse gancho agora, logo de cara, no momento que você entrou na área, e até hoje, até para explicar para quem não entende, e eu também não sou entendedor da área, por curiosidade, você já entra e você segue a sua carreira, digamos, especializada em um instrumento, ou, digamos, o técnico, ele vai fazer todos os instrumentos ali, ou o holder que especializa. Então, Fiz uma confusão, tu me explica aí. não, mas eu entendi. É porque realmente é amplo, sabe? E às vezes cada um entra de alguma forma diferente. No caso, eu comecei como técnica. Então, assim, eu já tinha alguma intimidade com os instrumentos por tocar, né? Não sou nem estudada, tipo, em música, nada disso, entendeu? Mas tinha, né, uma intimidade um pouco maior com os instrumentos ali por tocar e tal. Mas como técnica, você acaba tendo que saber e pensar e escutar e outras coisas, assim, né? Então, tem mais a ver com os timbres, tem mais a ver com um monte de coisa. Tudo está conectado, na verdade. E, às vezes, se você, sei lá, já é guitarrista, ou, sei lá, já é baterista, tal, de repente você acaba entrando meio que diretamente para mexer com ser um guitar tech, sei lá. É que aqui a realidade é um pouquinho assim, tipo, você vira hold, você faz tudo a princípio. Isso que eu Então, um imaginei, isso que eu te pouquinho de perguntar. cada coisa você tem que saber. É difícil ter uma banda que tenha 2 holds, 3 holds, cada um para uma coisa. Então, claro que tem, mas não, a maioria não, né? Então, realmente você tem que saber um pouquinho de tudo e aprendendo na raça também, às vezes um pouco de tudo. Então, às vezes depende como você começa. Porque tem gente que começa como hold, mas vira técnico, quer virar técnico, né? Eu fiz esse caminho ao contrário, eu era técnica e virei hold, só que me ajudou bastante porque eu entendo das conexões todas necessárias, né, de um palco. Então, isso somou muito para eu atuar como hold. Tem coisa que você vai aprendendo no meio do caminho. Então, assim, eu sempre pensei, eu queria, né, já ir direto para bateria, mas não foi assim, né? Para chegar, para ficar fazendo só bateria, é algo que foi depois, né? E sim, você pode se especializar, é bom você saber um pouco de tudo, mas você pode se especializar, o que eu acho bacana, porque no meio do caminho você vai descobrindo. Eu fiz diversos cursos, assim, até para ir entendendo isso e poder ter, tipo, sei lá, eu fiz básico de luthieria. Ali eu entendi que, assim, eu posso fazer guitar tech, mas não é minha especialidade. Não é o que eu também gostaria de me especializar. Eu gosto de estudar, eu gosto de saber tudo das coisas, o máximo possível. Quanto mais melhor, Mas, é verdade. quanto mais melhor, mas não é uma coisa que eu falei, nossa, isso aqui, fiquei apaixonada por isso aqui. Não, tanto que eu fiz o básico de luthieria, parei ali que é o suficiente para mim desenvolver o
resto. Só que tem hold que é luthier, por exemplo. Não são muitos, mas tem. Então, já eles são bem específicos para isso, tecnicamente falando. Só que aí existe também uma coisa que é a dinâmica do palco. Dentro da dinâmica do palco, não basta você ter só a técnica, né? Você tem que ter outras habilidades, da dinâmica mesmo, de trocar um instrumento do cara, pegar, sabe? Você tem que ter outras habilidades, assim, você tem que ter uma certa habilidade também, você vai tratar com o cantor. O que é o cantor? O instrumento dele é a voz dele. Ok, daí o que ele precisa? Então, aí você vai pegando, né, algumas coisas assim. E aí é infinito, sabe? Tipo, ser drum tech também, mexer com percussão, por exemplo, é infinito, cara. Eu acho infinito, sabe? Ainda mais percussão, que é uma coisa bem peculiar, tal. Carol, me diz uma coisa, eu não sei se vocês passam por essa confusão. Normalmente, por exemplo, puxando para comunicação, rola essa miopia, assim, do pessoal achar que radialista e jornalista é a mesma coisa, digamos. Rola isso com vocês? Assim, do pessoal achar que hold e técnica é a mesma coisa? Às vezes, sim, eu acho que confundem mais hold, sei lá, com um carregador, por exemplo. Tipo, Entendi. entendeu? Uhum. As carregas, a gente carrega, porque a gente carrega coisas, normal. Estamos lá, tá todo mundo lá, tem mão, tá, vamos lá. Que cada etapa depende, né? Cada etapa, né, depende do outro, né? Então, o que custa você ajudar a subir um case, sendo que você precisa que sobe esse case para você começar a sua etapa, né? Então, e às vezes é isso, tem que carregar o ônibus, tá tudo bem. Mas às vezes dá essa confundida, né? De tipo, não, o road é o técnico dos instrumentos. Se ele quiser não carregar as coisas e ter os carregadores para colocar as coisas onde precisa, e aí ele faz o restante, ok, entendeu? Porque realmente não é exatamente a nossa função, por exemplo. Mas não confunde muito com técnico, não, porque fica bem separado com técnico, assim. Mas confunde mais Se com essas outras, ou com produtor, entendeu? Às vezes confunde de tipo, você é a produtora? Você fala, não, eu sou a hold. Aí fala, você é hold? Tá, mas, entendeu? Essas coisas, eu Se confundi você um pouco. puder fazer essa diferenciação aí, Carol, para a galera, mais didática mesmo, puxar teu lado pedagógico agora, se tu puder fazer essa explicação. São muitas variáveis, né? Mas assim, o hold é isso, é o técnico dos instrumentos, do palco. Existe também, às vezes você acaba fazendo meio que tudo, mas existe, por exemplo, um diretor de palco, né? O diretor de palco, ele que vai fazer todas as orientações. O hold, ele vai montar, se ele é drum tech, claro, todo mundo meio que se ajuda também, né? Não tem essa, mas se ele é drum tech, ele vai cuidar da bateria da pessoa que vai tocar bateria, se é guitar tech também, e aí acaba, sei lá, teclados entrando junto com cordas e tudo mais, e aí se dividem lá. Aí existe o diretor de palco, que é isso, ele vai fazer toda uma orientação no palco. Olha, o mapa de palco é de tal jeito, então a bateria é ali, o baixo é acolá, tá bom assim, não tá bom assim. Então ele vai fazer todas essas orientações, né? Por exemplo, tem o diretor técnico, que às vezes o diretor técnico faz a direção de palco também, às vezes o próprio hold faz direção de palco também, que é também ajudar o passar-som, orientar, resolver algumas outras buchas, assim. O diretor técnico, por exemplo, e produtor técnico fazem toda uma né, por exemplo, e tal banda vai tocar em tal lugar, é ele que vai fechar, tipo, a banda que a gente vai precisa de tais equipamentos, tais necessidades, então ele vai fazer toda essa pré com o contratante, né, para quando a gente chegar lá, ter o que a gente pediu, por exemplo, né, ter as locações, os equipamentos, e, enfim, todas as necessidades. São tantos músicos, usam tantos fones, então são muitas empresas envolvidas, né? Tanto o contratante, que daí também contrata a empresa de som, que faz, e a locadora de equipamento, então são muitas variáveis dentro dos técnicos e na parte do palco em si e nas pré-produções também, porque tem o produtor que cuida artístico, né, que cuida da banda, cuida do nosso cronograma, cuida de outras questões, mas tem o produtor técnico, que daí ele cuida das questões técnicas para os shows ser executado. E também aí já envolve parte de luz, né? E tudo mais, de equipamentos que precisam ter, enfim, então é uma rede bem grande. E o técnico de som envolve as necessidades dele ali, que ele passa para o produtor técnico de
passa para frente falando o que ele precisa e o técnico vai operar, técnico de monitor e técnico de PA. O de monitor é o que vai fazer para que os músicos se escutem da forma que eles precisam, e o técnico de PA é o que vai fazer com que o público escute, né? Tô achando massa você explicar isso pra galera ter noção do trabalho que é, velho, assim, do trampo que é, sabe? Pra tu ver um show assim, ver tudo montado, tudo bonitinho lá. É foda, é foda, é foda. Sim, não, fora que é isso, justamente, né? Antes da gente chegar, já tem a equipe base que chega, que é a galera que vai subir o palco. Isso, é pra se fuder, velho. Que vai montar, então são essas empresas que sobem o palco, aí tem uma empresa que faz só a sonorização, coloca lá as caixas que o público escuta, aquelas coisas que às vezes são enormes, monstruosas, então tem toda uma montagem de estrutura, né, tem toda uma galera da estrutura também, e esses outros técnicos, empresas que levam esses técnicos, que fornecem para que tudo também ocorra, então até a gente chegar lá já aconteceu muita coisa. E também tem vários tipos de formas de você atuar, tanto técnico como hold, como direção de alguma técnica, né? Porque você às vezes faz pela banda, você vai lá acompanha a banda, mas às vezes você trabalha num festival, pelo festival, então as suas funções são diferentes. Você pode ser hold do festival, mas as funções são diferentes, você acaba atendendo o hold. Você é hold do hold, sabe? Assim, você atende as bandas que vêm com os seus respectivos holds. Só que aí você tem umas funções um pouco diferentes dentro da dinâmica do palco, né? Quando é festival, por exemplo. Então, você cuida, né, para que aquilo funcione. Tem a galera que é stagehand, que faz toda a história de load-in, load-out, coordena isso, coordena os carregadores. Então, assim, é muita gente mesmo em funções variadas. E quando você também é técnico de backline, por exemplo, que também é diferente, né? Se atende de outra forma. Você está levando o backline para atender a banda, que, né, o diretor do evento, do festival, bateu todas essas informações técnicas, fez o pedido para a empresa de backline, e aí você vai como hold do backline. Então, você é responsável por aquele backline e voltar completo do jeito que foi, voltar do jeito que chegou, e fazer algumas montagens, né? Então, você disponibiliza esse equipamento, tal, ajuda a montar, ver o que precisa, o que não precisa, enfim, é uma outra organização, uma outra logística também. Essa ligação entre contratante, né, e a empresa a qual tu faz parte, tipo, a qual tu tá prestando serviço, acredito que seja assim, né, e o contratante contrata essa empresa a qual você presta o serviço. Eu queria que tu falasse essa relação e falar da empresa que tu tá agora também. Assim, eu sou autônoma, sou freelancer, né, então tudo são contatos diretos, assim, a gente precisa de uma hold para o festival, vamos chamar a Carol, mas não sei quem, mas não sei quem, não sei o que lá. Então, não é através de empresas. O que eu vou através de uma empresa é pelo backline, por exemplo, que também não sou fixa lá, eu presto serviços também assim, existem vários holds que atendem essa empresa. Então, por exemplo, surgiu tal festival, Carol, você pode fazer, sei lá, o Monsters? E de hold de backline? Posso. Aí eu vou, aí eles já têm a lista do que o contratante já pediu para eles, o que a produção técnica já bateu com o produtor da banda, né? Essas são as necessidades técnicas que essa banda precisa para tocar. Ok, eles vão providenciar. Aí eles pedem para a empresa de backline, a empresa de backline vê se pode atender tudo ou não, fala, olha, às vezes a gente fala que a gente manda um contra-rider, né? A gente, quando você vai pedir alguma coisa ou vai se apresentar em algum lugar, você manda um rider, que é um material técnico que vai dizer exatamente o que as pessoas usam, tanto na parte técnica dos microfones que vão ser usados, quanto de equipamento. Aí eu falo, olha, pediu a bateria tal, só que a gente só tem a similar. Então, aí você manda de volta e fala, tem a similar, vocês aceitam? Entendeu? Aí eles falam, então existe essa negociação, digamos assim, né? Você vai ficar atendendo, né? De acordo com... Isso, existe essa negociação. Eu tenho o modelo do amplificador tal, não tem exatamente aquele que você
você pediu. Ah, não, pode ser, isso também me atende. Aí acaba que as bandas acabam colocando até no rider, assim, técnico, pode ser este ou este, porque aí estiver disponível. Aí beleza, aí eles entram em contato com a empresa de backline, fazem o pedido de locação desse backline, aí eles fecham, batem, e aí vem uma lista para mim e fala, ó, essa é a banda que você vai fazer, tal hora, e esse é o equipamento que você vai levar. Aí eu chego lá, encontro com o caminhão, chega os equipamentos, aí a gente descarrega tudo isso, aí eu checo tudo que veio tudo, faltou alguma coisa, precisa de tal coisa, não, legal, então beleza, tá tudo que foi pedido, aí começa o evento. Aí chegou a banda para fazer loading, você já tá lá subindo as coisas de equipamentos que foram pedidas e tal, aí começa uma sequência de engrenagem, assim, mais ou menos isso. Respondi sua pergunta? Respondidíssimo, roxo, perfeito. Toda vez tu me dá um gancho, porque a gente fez um roteiro nosso aqui, toda vez tu dá um gancho assim, agora eu vou puxar isso aqui. E perguntar, eu sou muito curioso de saber o teu, tanto em, assim, se você quiser especificar para evento menor ou para grande festival, a gente já pode entrar nesse tema agora também. A tua rotina, tipo, a tua logística, a tua rotina, tipo um grande festival. Tipo, que horas tu acorda, que hora tu sai de casa, sei lá, quanto tempo tu chega lá antes e o pós também, tipo a pré, o durante e o pós. Tá, vai depender qual função eu vou exercer. Se eu for de hold pela banda, então existe um cronograma que foi montado, a qual eu vou, sei lá, vou viajar, então eu vou para um encontro, a galera no aeroporto, e a partir dali a gente vai desenrolando. Aí normalmente a equipe técnica vai direto para o lugar, né? Porque já estão, a gente chega antes, com certeza a gente chega bem antes, e se possível já com os equipamentos da banda, para a gente já ir montando, porque quando eles chegarem, estando montando boa parte, eles chegam só para se ajustar, fazer os ajustes finais, para poder começar a passar o som. Terminando isso, dependendo do tamanho da banda, aí você tem a desmontagem, aí eles, né, ficam de boa, você desmonta tudo, e guarda tudo, e confere tudo, e faz com que esteja tudo checado, conferido no lugar que tem que estar. Já está, cada um vai levar o seu, vai entrar numa van, carrega o que tiver que carregar, né? Às vezes a gente faz carga de ônibus, às vezes não, e chegou ok, todo mundo entregue, beleza, aí você pode ir embora. Né? Aí quando é, por exemplo, de backline, depende, vamos supor que o evento é amanhã. Pode ser que você tenha que ir hoje, porque talvez alguma banda vá passar o som hoje, ou vai montar pelo menos. Então você tem que estar lá junto com o equipamento. Normalmente o equipamento tem que chegar num certo horário um pouco antes, por conta que entra caminhão, tem que ter lugar para fazer a descarga desse equipamento, né? Então tem toda uma logística já um pouco maior disso, de chegada das coisas, para dar tempo de você checar tudo, conferir, que é o que a gente chama de loading, né? Então, e se você vai trabalhar pelo festival, provavelmente você vai estar lá uns 3 dias antes, para fazer toda a montagem do palco, para entender, para fazer reuniões, para saber a cada dia que bandas vão vir, aí normalmente você fica o dia inteiro. Aí existe, sei lá, em alguns festivais existem um limite de carga horária, que seriam 12 horas. Sei lá, festivais maiores, assim, tem que ter essa troca de turno, né? Então, eu posso trabalhar 12 horas só, aí eu tenho que ir embora. Aí entra outro no meu lugar, por exemplo, com equipamento, ou até pelo festival mesmo. Então, aí vai depender um pouco. E aí você sempre é o último a ir embora. Todos os rolês, mas é o último a ir embora. Tu falou aí, Carol, sobre o Proforma, o protocolo é esse, né? E é o mundo ideal, digamos assim, né? Cheguei às etapas. Nem sempre acontece desse jeito, né? Tu deve ter passado por perrengues. Histórias que tu possa contar, assim, e aproveitar para tu falar de eventos marcantes para todos, assim. Pra galera saber, eu conheci a Carol através, estava procurando road Durantec na época do Lollapalooza, né? Procurando quem tinha trabalhado lá. E aí, me indicaram a Carol, a gente criou esse vínculo, esse tempo, e estamos aqui hoje conversando. Mas tu fica à vontade, Carol, para falar de alguma história, ou em show, ou histórias que tu possa contar, que eu sei que tem um monte que não pode. Acredito que tem um monte que não pode nem pensar em falar. Deve ter visto muita coisa, né? Mas, ou perrengues, ou situações que tenham sido surpreendentes. Até, às vezes, eu acho que de repente, sei lá, vou chutar aqui, de repente tu pode ter até alguma situação que, porra, isso aqui vai ser casca grossa, e não foi.
e foi muito de boa, ou então o contrário, né? Pensou que ia ser massa e foi um saco fazer, sabe? Sim. Enfim. Uma coisa que eu aprendi é que, assim, às vezes, como, tipo, parece muito simples, isso aqui vai ser tranquilo, eu já não falo mais isso, não. Gente, eu já não falo, isso aqui vai ser tranquilo. Eu só falo quando acaba, juro pra você. É uma coisa que eu criei, assim, que eu falo, mano, pode ser a coisa mais simples que você acha que pode ser. Espera, espera tudo acontecer. Eu te pergunto porque, assim, eu tenho alguma experiência em estúdio de gravação. E já tinha bastante perrengue, assim, de coisa que eu também não posso contar. Passei um ano e pouco. E eu tinha essa sensação, porra, nunca vai acabar. Só vai acabar no momento que eu bater o portão, lá na frente, que eu estiver na rua, aí acabou. Mas Isso. até lá não tem hora. E aí eu fico imaginando, essa minha experiência, acho que não chega nem perto da tua em grandes festivais. Assim, eu acho que é aumentado, não se conta a potência, assim, é muito maior do que... Né? Sim, o que eu acho que acontece, acho que o primeiro ponto é lembrar sempre disso, mesmo que parece ser muito simples. Nossa, você vai fazer uma voz e violão, tipo, fica de boa, espera tudo acontecer, porque você não sabe o que pode acontecer. E realmente esse meio é isso, assim, é você lidar com isso. Isso eu entendi também na minha vida, que isso faz parte do trabalho, que por mais que você, porque assim, eu sou bem noinha, assim, sabe, eu estudo muito antes das coisas. Se eu consigo as informações com uma certa antecedência, eu fico estudando, eu fico vendo as listas, eu vou ver um vídeo do show de cada banda para pelo menos dar uma olhada quem é, como é, mais ou menos como é que monta. Às vezes, mesmo que eu não vá ser hold da banda, que eu vou pelo equipamento, às vezes eu olho a lista de equipamento e falo, esse equipamento aqui eu não conheço, aí eu vou dar uma pesquisada o que é e tudo mais. Então, assim, eu tento me preparar o máximo possível. Às vezes você não tem tempo para se preparar, você sai de um show e já vai para outro, né, fazer outra coisa. Então, eu tento me preparar um pouco nesse sentido, mas por mais que você se prepare, alguma coisa ali você vai ter que ser flexível para o que vai acontecer, né? Então, eu começo por aí, assim, essa premissa. Ou, por exemplo, a gente fez um show, foi super correria e tal, aí no outro a gente falou, pô, a gente vai chegar com tempo lá. Isso foi recente, assim, foi até um momento que eu lembrei, nossa, não posso falar que tá tudo bem. Eu fui tranquila, sabe? Eu falei, nossa, hoje a gente vai ter tempo, eu vou poder fazer os detalhes que eu quero fazer, eu vou poder arrumar os cabos bonitinho, caiu a barreira, não sei aonde, no meio da estrada, uma viagem que era para durar 5 horas, durou 12 horas. Caralho, velho. Então, já era esse tempo que você pensou, esquece, não vai ser mais nada assim. Então, aí o desafio e o perrengue é você chegar lá e fazer tudo o mais rápido possível. E aí, às vezes, por exemplo, você tem que ir direto pro evento, você não comeu, né? Claro, a gente tenta sempre falar, traz alguma coisa aqui no palco, quando são produções boas, que entendem que a gente precisa comer, né? E tal, eu também já nem... A gente sabe que a gente fica mais tempo sem dormir, mais tempo sem comer, mas também já não... Chegou um ponto que eu já também não... Algumas coisas eu já não aceito. Então, tem algumas coisinhas assim. E aí, mas você tem que ir direto e não tem o que fazer. Você tem que ir e tentar montar mais rápido que você conseguir, correndo. E aí, às vezes, você conta com a ajuda até dos músicos, né? De tipo, né, sabe, todo mundo sabe que tá atrasado. Então, todo mundo, em alguns casos, né? Alguns casos não. A gente faz uma força-tarefa pra coisa rolar. E pior que sempre rola, cara. É foda, sempre rola. Tipo assim, é incrível, sabe? Porque acho que antes, mais no comecinho, assim, eu ficava mais ansiosa com isso, sabe? Tipo, puta, isso pode dar errado, sabe? Às vezes é difícil quando você não consegue ter um tempo suficiente para montar, para passar o som, fica mais difícil durante o show. Que aí você tem que ficar fazendo ajustes durante o show. E aí, durante o show, pode acontecer coisas. Que normalmente é o que acontece quando você tem pouco tempo. Então, aí, durante o show, você tem que ficar ligado para ficar ajustando coisas que não deu tempo de fazer. Agora, quando você tem um pouco mais de tempo, a ideia ideal é que você preveja coisas para não acontecer no show. Então, sei lá, aquele baterista
toca, sei lá, pulando, já sei que o bumbo dele vai andar, sabe? Então você já se faz uma precaução, assim, já prende o pé, já faz algumas soluçõezinhas para aquilo não acontecer. Mas quando você não tem tempo, às vezes você não consegue fazer isso. Então, quando você vê, tá andando o negócio, aí no meio do show você vai lá e arruma, entendeu? Então, tem algumas coisas assim, né? Ou até de monitoração, não conseguiu passar o som direito, então o músico vai precisar fazer ajustes durante o show. É meio comum isso, né? Tu tem preferência, digamos, se fosse o mundo ideal aqui, tô confabulando aqui. Se tu pudesse escolher show grande, festival, show menor, ou tanto faz, ou não faz diferença? Deixa eu ver. Eu gosto de variar, assim, às vezes é bom e, sei lá, por exemplo, como Drum Tech, tinha um evento, eu fazia assim em São Paulo, né? Eu fazia só Drum Tech realmente, era uma correria louca, tinha 20 minutos para trocar, mas eu tinha 3 kits de batera para eu ficar fazendo as trocas, eu amava fazer aquilo, e é uma dinâmica diferente de eu estar fazendo uma banda, por exemplo. Eu gosto bastante de fazer festival, eu gosto bastante de fazer backline também. Mas é bom variar, assim. Eu não acho que eu tenho uma preferência muito grande agora, assim. Talvez no começo mais, mas agora eu acho que eu não tenho uma preferência. Eu gosto de fazer festival, por exemplo, ir com banda em festival é legal, só que sempre é muito corrido. Então, vamos supor, se eu pudesse optar para a banda fazer um show que fosse só ela, seria muito mais confortável para mim, né? Mas, então, às vezes eu prefiro. Ou que a banda que eu vou fazer seja a banda de abertura. Melhor, né? Já fiz isso. Mas é isso, mas aí eu também gosto de alguns desafios, gosto de algumas coisas, assim, que você vai sempre, porque você sempre tá aprendendo alguma coisa nova, né? Aí com relação a perreios, assim, cara, você passa, assim, um pouco isso, às vezes eu acho, mas de tipo, às vezes você não conseguir, a carga horária é grande, né? É bem cansativo e tal, então às vezes esse tipo de perreio, de, putz, atrasou não sei o quê. E assim, os festivais, principalmente acho que hoje em dia, você vê que não rola atraso forte, entendeu? Nem tem como, então você pode, né? aí você pode ter certeza que se der problema, quem tá correndo é a gente, todo mundo que tá no evento tá correndo para não atrasar, que a ideia é cumprir, então assim, vamos supor que uma banda passou do horário, pronto, já lascou, já prejudicou a seguinte, entendeu? Já prejudicou uma cadeia inteira de pessoas, na real, assim, sabe? Então, tem essas coisas, então, galera, eu vou passar 5 minutinhos, pra gente 5 minutinhos é ouro. Então, é um pouco isso, assim, né? Aí, de perreios, assim, tipo, sei lá, cara, o que mais que a gente conta, assim, tipo, festivais acho que são os vários perreios, cara, na verdade, porque você conta com Tu fez o chuva. Lola, tu fez mais qual, Carol? Tu fez o Lola, tu fez o Monster também? Eu fiz o Monsters, eu fiz o Lola, eu fiz o João Rock, eu fiz o Rock in Rio, eu fiz o Girls. O Rock in Rio eu fui de tipo de stage hand, assim, então eu peguei um trabalho bem pesado que eu fiquei montando praticável e praticável assim, pra gente rodar dentro de um festival, você precisa de algo com rodas mesmo. Então, a gente bota todo mundo em cima do praticável, aí cada banda vai escolher, tipo, eu quero 1 metro, tem várias alturas, tamanhos, que você pode montar isso, né? Tipo um Tetris, na verdade. Então, tem essa parte que foi bem pesada, assim, e de ficar fazendo load-in, load-out. Então, eu tava responsável por isso. Então, é treta, mas eu também aprendi muito, cara, mas nos primeiros dias, assim, eu queria chorar. Assim, eu queria Imagina. chorar. E aí, às vezes, o quê? Às vezes não tem material bom para você trabalhar, então te dá mais trabalho. Você lida com pessoas, são muitas pessoas, então você tem que saber lidar, você tem que saber coordenar o que você tem que coordenar ou não, se você está nessa posição. Então bastante coisas assim. E aí dentro de festivais, quais perreios? Chuva ou muito quente, tudo prejudica equipamento e às vezes na chuva acho que é o pior, assim, sabe? Chuva é o mais complicado, assim, eu acho, porque é muito equipamento exposto e chove nas coisas, entendeu? A gente cobre tudo, mas aí quando tem que correr com isso, é duro, porque aí você arrumou tudo, tá tudo certo, aí choveu, você tem que começar a tirar um monte de coisa, então acho que mais esses
esses perreios, assim, sabe? Ou viajar, né? Às vezes viajar, como eu te falei, se uma viagem que devia ser 5 horas se tornou 12. Já tive também acidente de ônibus, por exemplo, de tipo tá indo para BH, assim, e o ônibus bater, sabe? Umas coisas assim que dá uns medos. Então essas coisas meio que não tá no nosso controle, né? Acho que de perreio mais isso, cara. Acho que mais isso, assim. Repercuta. Deixa eu te perguntar, Carol, tu falou que às vezes tá de um show pro outro, não dá nem tempo às vezes de fazer o estudo da banda ou da estrutura, né? Tu tem de cabeça aí alguma lembrança de uma sequência grande de tu ter que ir para um lugar, depois já ter que ir pro outro, ter que ir para outro seguido assim, de virada assim? Consegue lembrar de algum desse tipo assim, que tenha sido puxado, digamos, porra, por essa eu não esperava assim, sabe? Cara, sempre, assim, sempre puxado. A gente sempre acha que vai conseguir organizar a agenda, Porque mas às não vezes eu vejo consegue. músicos, né, falando assim, eu vejo alguns depoimentos, vídeos, os caras dizem assim, não, a gente vai passar o som aqui, a gente tá tocando aqui e não vai dormir. Termina o show, já vai direto pra tal lugar, pra passar o som do outro dia e depois, não sei o que, sabe, aquela coisa seguida. E se a banda passa por isso, vocês também passam, né? Os outros é a mesma coisa, né? É a É a mesma mesma coisa. lógica, né? Os músicos, eles tocam em diversas bandas, né? Então, às vezes eles têm um show aqui, precisa ir para outro lugar que vai ter um show lá. Então, aí é onde eles contam com a gente bastante, né? De, tipo, ó, eu vou chegar em cima da hora. Tipo, passa o som aí para mim, sabe? Então, tem algumas coisas assim. Cara, é sempre uma sequência bem maluca. Eu acho que eu fazia mais isso, assim, sabe? Hoje eu controlo um pouco mais, mas mesmo assim não muito, porque justamente eu fiz, foi há pouco tempo, foi esses dias, assim, essas semanas, eu fui para Vitória, fiz Gabi Amarantos lá, a gente viajou para Vitória, fez Gabi Amarantos, teve chuva, tava muito tranquilo, aí de repente chuva, não sei o que lá, aí molhou o pedal, aí molhou não sei o que, aí lá vai eu secar com o secador o negócio, aí tipo várias tretas, assim, aí voltei no dia seguinte, sem dormir muito, de Vitória, arrumei minha mala e já fui para Ilha Comprida, que eu fui fazer uma produção técnica lá. Aí lá eu fiquei uma semana, fazendo direto, todos os dias, no evento todos os dias, então fiquei uma semana fazendo produção técnica lá. Aí voltei, arrumei meu material e fui fazer um trampo no Sesc Pompeia, Cocos Clandestinos. Então, por exemplo, foi uma sequência, assim, de, sei lá, uns 10 dias seguidos, mais ou menos, né? Se eu contar, assim. Aí depois eu morri. Morri, não existia mais. Mas às vezes acontece isso, que às vezes você tá com os shows marcados e aí tem um outro artista que você faz que é logo depois, aí você vai, né? Aí você vai. Isso. Carol, acompanhando bandas e também trabalhando nos eventos, quais artistas tu pode listar assim, pra galera sacar com quem tu já trabalhou? E se quiser destacar algum baterista também, né, que tenha sido, tenha ficado mais próximo ali em algum evento? Do batera aconteceu uma coisa recente muito legal, que foi muito, nossa, foi muito legal mesmo, porque eu fiz o Monsters, né? E lá um monte de banda gringa e tal, de metal, e também são montagens enormes. Eu fiquei mais responsável até pela bateria, eu fui pelo empresa de equipamentos, que é a Só Palco, né? E então a gente se dividiu e era para eu ficar mais nas baterias, assim. Então, são baterias enormes, né? Então, também é uma coisa bem legal de montar. Eu nunca tinha montado um rack mesmo, sabe? Coisas que você sabe, mas você nunca pegou na mão para montar mesmo, tal. Então, foi bem, assim, divertido para mim, porque é desafios, né? Aí você vai aprender umas coisas e tal, e outra, aí você tem que falar inglês, né? Então, aí você tem que se comunicar com as pessoas em inglês. Então, também é bom para treinar o inglês, foi super legal. E aí tem uma banda de metal, não sei se você conhece, que chama Doro. Sim. Sabe, que o nome, na verdade, dela é Dorothy. E essa banda de metal Doro e tal, e aí eu fiquei lá montando a bateria, ele chama, o D-Drums, né, o nome do batera. E foi muito legal, por quê? Primeiro que a banda chama Doro, eu fiquei fazendo piadinha interna com a galera com o sobrenome. Olha ali, ó, meus irmãos do metal, não sei o quê, irmã do metal, brincando assim com a galera. E tudo bem, ok.
E aí eu fui montar essa bateria junto com o cara lá. E chegou um cara, que era o de drums, mas assim, eu meio que não sabia que era ele exatamente. Eu já tinha visto o vídeo dele, mas ele tava diferente, né? Ele tava vestido de metaleiro. E aí, na hora da montagem, ele tava vestido de metaleiro, né? Ele tava tipo um cara comum. Aí eu falei, deve ser o Hold, né? E beleza, Que massa, velho. Achei que ele era o Hold, tipo, parecia o tio da padaria, assim, sabe? Aí eu lá com ele, falando, vou lá dar uma força pra ele, né? E montando umas coisas e algumas coisinhas que eu nunca tinha visto também, eu já tinha pesquisado, mas não tinha visto, que era tipo, sei lá, a galera que usa aquele motorzinho, sabe, no banco de batera, que é pra sentir o grave, né, sentir o bumbo e tal. Ou liga até outras coisas, assim. E aí, tô lá com ele, montando, tal, não sei o quê. Nossa, mó bateria enorme, 350 pratos, 1000 coisas, tudo locado pela sua pau, porque como é banda gringa, né, normalmente eles não trazem nada, assim, né? Trazem o quê? As guitarras e só. E algum eletrônico. E, puta, mó trampo, e o cara mó gente boa, assim, sabe? Super simpático. Montando tudo, não sei o quê, beleza. Nossa, da hora, ele me agradeceu. Ele falou, meu, obrigado, tal, pelo trampo. Ah, legal. E fui fazer as outras montagens. Aí, na hora do show, eu vi, ele entrou vestido de metaleiro. Aí eu falei, nossa, mano, era o cara, tá ligado? Era o de drums, eu tava com ele o tempo inteiro e nem me liguei. Tudo bem, normal também, porque eu não fico brisando em quem é quem, eu fico fazendo a mesma coisa quando todo mundo estiver ali trabalhando. E só que eu achei da hora, porque ele com todo cuidado foi montar a bateria dele, sabe? A própria bateria e tal. E aí falou lá, todo vestido de metaleiro, tocou pra caralho, foi mó legal. Aí no final ele saiu, né, juntou a bateria e a gente já, quando sai a banda, a gente já cola lá com os cases e já começa a desmontar, né, rapidamente para liberar o palco e tudo mais. E aí ele saiu muito feliz, aí ele me agradeceu, aí ele falou, ai, posso tirar uma foto com você e tal, seu trabalho foi muito legal e tal. Eu falei, pô, legal, né, aí eu até falei pra Lu da empresa, falei, ó, ele tá pedindo foto, viu? Porque a gente não fica ovacionando a galera, né? Nem pode, tal, nem é legal. Assim. Aí eu falei, ó, ele tá pedindo uma foto. Aí tirei foto, ele falei, cara, só que eu quero essa foto, me manda, né? Aí ele falou, passa seu Instagram. Aí eu passei, ele viu lá, né? Doro. Aí pronto, aí ele falou, meu, não acredito, seu nome é Doro. Aí eu falei, eu sou a verdadeira, tal, fiquei brincando com ele. Então isso foi muito legal, sabe? Porque foi um contato massa de se fazer, o cara foi gente fina era só isso que eu queria no rolê. Falar pra ele, ó, meu nome é Doro mesmo, sabe? Tava brincando, e aí, eu tenho Doro no nome também. Eu falei, então, somos os verdadeiros. Então foi um contato bacana. Aí ele postou a foto, sabe? Super fofo e tal. Então, como baterista da hora, assim, que teve uma interação legal, foi com ele, né? E a galera, nossa, toca pra caralho lá. Foi um evento bem, bem foda de ver, assim. Eu faço Gabi Amarantos agora, mas agora não, eu sempre fiz, assim. Gabi Amarantos, que é uma das artistas que eu acompanho bastante, a Ila, eu estou fazendo o Criolo agora, porque o Criolo tem vários projetos, né, tem o projeto de samba, tem o projeto de só DJ MC, tem o projeto do REC, que é a Tour Sobreviver, né, então eu estou fazendo essas 3 modalidades com eles, e tá sendo muito legal, porque eu nunca fui fixa mesmo de uma banda, sabe? Eu sempre gostei de ficar pulando pra lá e pra cá, porque eu gosto de fazer variações de hold. E agora eu tô fixa, assim, com eles, não vai até quando, mas eu tô aí com eles, e também tá sendo uma experiência incrível, é bastante percussão, os músicos são fenomenais, assim, real, tô aprendendo muita coisa de percussão, que é bem peculiar, né? É bem interessante, então está sendo um momento que eu estou desenvolvendo bastante isso, que está sendo muito foda. Aí, cara, a Ila é uma menina também de Belém do Pará, que eu faço ela legal quando ela vem para São Paulo e tudo mais. Aí eu anotei aqui algumas coisas que eu já fiz.
sei lá, Gabi Amarantos, a Ila, Lineker, quando era Lineker e os Caramelos, depois eu fiz a nova fase da Lineker, depois eu saí de lá, então parça meu lá. Fiz o Sesc Jazz também no ano passado, muito legal, que é com a galera da Stage Pro, que é uma empresa que fez toda a produção técnica lá. Fiz às vezes vem algum grupo de músicas estranhas e coisas do tipo, às vezes eu faço com a galera da Irapuru Produtoras, né? Eu vou fazer o Festival Ti com elas agora. Aí tem umas bandas, Charlotte Matonkara, Questions, Sits on Fire, já fiz pro Super Combo, fiz o Hot, o Der, Mercenárias, Thiago Petit, Vazio, o Zu, já cheguei a fazer a Alice Caymmi, fiz o Edilberto 70 que também foi bem interessante, que era orquestra, um rolê totalmente diferente, que foi tipo uma homenagem para ele, assim, também foi muito louco. Aí eu fiz alguns projetos, assim, quando teve aquele projeto da Spotify, que é o Escuta as Minas, eu fiz parte desse projeto, foram 6 meses lá em estúdio, foi muito legal também, então fiz bastante parte de assistente de gravação, de montagem, Festival Sim São Paulo, o Bananada, eu fiz os 2 Bananadas, que foi, acho que o primeiro Bananada que eu fiz foi minha primeira experiência num festival grande, assim, de palco grande, sabe, uma coisa assim, foi muito foda, muito legal. Fiz alguns anos, o Festival da Música Estranha também, o WME, que rola até hoje, né, que é o Umas Music Event, e esse ano eu fiz pela Sua Palco, porque eu não tinha data, né, para fazer pelo evento, o Boogie Week, que também está rolando todo ano agora, também faço o hold lá, o que mais? Tem muita coisa, muito massa. Mas atualmente assim, eu estou bastante com o Criolo, estou tentando dividir bastante minhas datas com ele, com a Gabi e com a Ila, né? E aí às vezes eu faço algumas outras bandas assim, tipo, que não toca tanto, né? Uhum. Mas aí acaba chamando para fazer, e vou fazer o The Town agora, só que pela Sua Palco, né? Aí pela Sua Palco eu fiz o Lollapalooza, Monsters, o João Rock, o Girls, vou fazer o The Town agora, e o Rock in Rio eu fiz pela Quality. O Rock in Rio tu fez que ano? Tu fez o mais recente agora, foi? O mais recente. Massa. Eu tô pensando em ir pro Detal, assim, tô naquele planejamento, mas já esgotou o dia que eu queria ir, tô procurando alguém que queira vender, né, o ingresso, que é o dia do Garbage, do Foo Fighters e o do Queen, sabe? Aquele trio ali pra mim tá tentando. Tô correndo com isso. Te perguntar, Carol, acredito que tenha rolado isso, né? As cidades e estados que tu rodou, para além de São Paulo, e se dá para conhecer um pouco dos lugares onde tu vai também. Não dá. Não rola? Dá um passeiozinho assim. Muito difícil, cara, muito difícil. Porque se você tem um tempo, você não tem nem energia. Esse tempo que você tem, você quer tomar banho, comer e dormir. Eu tô sendo romântico aqui, achando que tô sendo um inocente. Você chega, você fica olhando a paisagem do hotel do aeroporto até o hotel, do hotel até o lugar do show, aí você olha tudo, aí você fala, paisagem maravilhosa, lindo, se você não estiver dormindo nos tempos possíveis, e é muito corrido, cara, não dá, olha, eu não sei se eu tive algum momento que eu consegui, tipo, sei lá, ir até, sei lá, pisar na praia que ficava do lado, sabe? Não consegui. Então, eu acho difícil conhecer. Você acaba, assim, trocando mais ideia com as pessoas, perguntando algumas coisas, que não, eu fiquei lá na Ilha Comprida, né, em Iguape, na verdade, aí lá, assim, não deu muito tempo de andar muito pela cidade, a cidade é bem pequena também, mas não deu para ir conhecer os pontos turísticos, mas, assim, eu conversei com bastante gente por um tempo, fiquei perguntando as histórias de lá, assim, umas coisas assim, mas para ver mesmo, não dá tempo. Corridão, né? Pra fora de São Paulo, tu fez Rio de Janeiro, tu fez quais outros estados já rodou? Vamos lá, eu esqueço tudo depois. Sério, depois eu esqueço tudo. E vou falar para você que agora teve até sabe quando aparece aquele Maps, não sei o quê,
É o Tinha quê? ai, que fala sua linha do tempo, sei lá. Sim, que às vezes o Google, eu recebo do Google, assim, uma lembrança, não sei o que, né? Envia pra você. Apareceu isso, Google Maps Timeline. Que na real Botei. ele tá mostrando pra você que ele tá ali monitorando, é só isso. Aí, mas ele oferece pra você que, nossa, estamos juntos. Eu vou te Você mostrar, né? vou te mostrar o que você fez esses últimos dias aí. E, Isso. e apareceu hoje. Então, ó, eu fui. Ele vai me contar o que eu fiz. Porque eu vou esquecendo, cara. Eu fui para onde? Caramba, para onde que eu fui? Vamos ver. Esse ano, para Vitória, eu fui para Salvador, eu fui para Recife. Viesse pra cá, foi? Viesse pra cá, pra Recife? Eu acho que eu fui, só que eu não lembro quando que eu Eu acho que a fui. gente não se conhecia ainda, senão eu já Acho tinha. que não, acho que foi bem antes. Rio de Janeiro, BH, que mais que ele me conta? Sabe que eu fui bastante para o Rio de Janeiro esse ano, né? Quase não ia, mas esse ano rolou de eu ir trabalhar lá mais. Depois que eu fui pro Rock in Rio, sei lá o que aconteceu, que a galera começou a fazer show no Rio de Janeiro e eu estava envolvida. Aconteceu de ir, assim. Que eu lembre, esse ano eu fui para esses lugares. Eu vou agora eu vou sabe para onde? Para Teresina. Sim. Piauí Pop, não. Né? É isso Semana. mesmo. Agora já. Essa semana. Daqui a Semana que pouco. vem, acho. É. Já vou agora para Teresina e depois eu vou para Sobral. Pretende voltar a tocar? Assim, voltar a tocar, que eu digo assim, baterista nunca deixa de tocar, não vai deixar de ser musicista, né? Mas pensa em ter algum encaixe aí pra fazer algum show com a banda e tal. Então, cara, assim, depois da pandemia, assim, tudo na pandemia, né, e depois dela, tudo ficou muito louco, né, muito diferente, as vidas mudaram completamente, assim, então, na real, a gente tá meio parada até com a Sister, sabe? Uhum. Porque não estamos conseguindo, acho que cada um está tentando resolver algumas coisas, assim, muita correria mesmo. Mas eu sinto falta, cara, eu sempre quero montar banda, entendeu? Sempre quero montar banda, por mim, a gente tentava tocar, mas é complicado, sabe? Porque também eu quero uma certa atenção, né? Então, o que eu tento, às vezes, é ir para o estúdio tirar uma onda, assim, só. Não tá dando muito tempo, às vezes nem em casa eu consigo tocar. Acho que até dando de organizar a vida. E também sei lá, a gente perde um pouco o gás, assim, parece que eu fazia muita coisa e agora eu faço muita coisa, mas eu não tô conseguindo encaixar isso, assim, sabe? Mas eu nunca quero parar de tocar, eu nunca parei de tocar. E aí agora eu parei um pouco, e também tá sendo legal, sabe? Não tá sendo ruim não, porque eu nunca realmente parei. Só que tá até sendo interessante, só que agora eu já tô com muita vontade de novo. Entendeu? Poxa, porque eu tô assim também, eu nunca parei, mas como tu falou, depois da pandemia mudou um pouco com as minhas bandas também, e aí foi onde o Repercuta nasceu, e tá sendo também muito prazeroso fazer o podcast. Aí já tô sentindo falta de voltar a tocar também, tô nessa aqui porque gravou, mas tá na pós-produção e faz tempo que eu não toco, assim, já faz um tempinho, alguns meses, assim, aí eu já tô sentindo falta, assim, eu tô parecido contigo, assim, já tô me coçando já. Já tô também assim. E aí uma coisa que eu já tenho vontade faz tempo, mas que eu tô mais ainda com vontade, eu tenho vontade de estudar, sabe? Sim. Eu queria estudar algum instrumento, percussão, de verdade, assim, queria ter um tempinho para isso, para dar uma estudada, até mesmo antes de tocar. É que tocar dá para você colocar com os amigos, fazer um rolê e tudo bem. Não necessariamente ter uma banda, né? Mas eu tô com vontade, assim, um tempo já de estudar, sabe? Falar, deixa eu estudar um pouquinho aqui, porque eu sei que vai somar no meu trabalho também, né? A gente acaba aprendendo bastante coisa na estrada e tal, mas eu sei que iria somar, por exemplo, se eu estudasse um pouco de percussão, agora e tal. Mas é isso, muitos desafios novos, assim, então, eu sei que a gente que meio que faz o tempo, né? Mas não Isso. tô conseguindo fazer, não.
tempo. Mas também é sinal de que esse outro lado, ele tá fluindo intensamente, né? E tu tá indo. Isso é importante, isso é foda, não, Sim, né? porque também é isso, na estrada, tipo assim, nunca é igual, né? Então é sempre te alimenta de alguma coisa também. E eu falei pra tu, a gente demorou a conseguir marcar, e eu te falei em off, né? Eu disse, mas ainda bem que demorou a marcar, porque é sinal do que tu tais, ó, entendeu? Tá É, botando pra moer. Isso é foda, tá ligado? correndo e querer fazer mais direito, assim, sabe? Com o tempo, de falar, não, vou parar pra falar, não quero falar correndo, não quero, tipo, ai, tá bom, então vamos, mas ó, tem que fechar tal hora, porque tá, não queria que fosse assim, por isso que eu, né, e meio atrapalhada, né? Porque aí tem, tipo, tem a empresinha de cabos também, então, assim, é muita coisa para lidar mesmo, sabe? Então, é isso, eu queria fazer com um pouquinho de mais calma, né? De falar, não, vamos ali bater um papo legal. Espero que tenha curtido, a gente já tá meio que se aproximando do final. Papo massa demais, porra, muito bom. Da hora. Eu tô assim, nesse momento que eu tô sentindo assim, vale a pena gravar esse podcast, tá valendo a pena, sabe? Que é Ah, que massa. legal. Porque me aproximar das pessoas, sabe? Assim, de quem faz a coisa acontecer, Carol. Isso é massa. E a distância, ele tá em São Paulo, tô em Recife, e a gente tá próximo do mesmo jeito. Tu falou aí da doente dos cabos, eu quero que tu fale como é que surgiu a ideia, há quanto tempo existe e como é que tem sido o trabalho. Assim, né? Eu também não tenho, eu não sossego, né? Eu, tipo, tenho muitas ideias mirabolantes ao mesmo tempo, então eu não consigo sossegar. Eu quero fazer mil coisas. Se eu me interesso por uma coisa, eu quero ir a fundo, eu quero estudar, eu quero um monte de coisa, assim, né? E nesses meios tempos, eu estudei um pouco de eletrônica, né? Eu fiz um curso de montagem de pedais para eletrônica e tal. Então, eletrônica também é algo que eu me interessei muito, muito mesmo. Eu amo e amo estudar sobre isso e tudo. E aí eu fui descobrir que eu gostava disso justo quando eu comecei a fazer cabos. Que foi uma coisa assim, quando eu fiz o curso de áudio, me interessei e tal, ficava, né, batendo assim na porta da galera, falando, galera, me dá uma oportunidade, que eu preciso trabalhar, aprender, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. E aí eu fui parar num estúdio que chamava Goma Inc., aqui em São Paulo, que depois um camarada que me indicou, e aí depois descobri que o estúdio era de um camarada das bandas das antigas, assim, sabe? Umas coisas meio loucas. E fui para ir parar nesse estúdio, e aí lá, justamente, o Dré e o Ricardo, eles me ensinaram a soldar cabos. Eles me ensinaram como consertar um cabo, um fone, né? Tava dentro do estúdio, então, interessante. E aí eu falei, nossa, mano, que bagulho da hora, adorei, adorei. E aí eu ficava, tipo, arrumando os cabinhos ali, tal, tal, tal. E lá, tipo, eu ganhava bem pouco na época, né? Tava também começando tal. Eu ficava mais atendendo a galera, ficava no bar, sabe? Tipo, ficava fazendo umas coisas assim e aprendendo a soldar as coisas. E aí eu amei, amei. E falei, nossa, que legal, vou arrumar todos os meus cabos agora. Aí, tipo, eu ficava arrumando meus cabos, tá, mexendo nas minhas coisas. E também, como eu ia muito pro estúdio desses camaradas, ensaiar e tudo mais, e gravar, e ensaiando 2 vezes por semana, eu nem sei como eu fazia isso, cara. Como conseguia ensaiar 2 vezes por semana? Nossa, queria, porque olha, eu conseguia. E aí eu comecei a trocar trampo, assim, tipo, eu tô precisando de sei lá, você tem um pedal de bateria encostado aí? Não tem muita coisa, assim, de equipamento. Tem tá, eu soldo seus cabos, eu arrumo seus cabos aí do rolê e, sei lá, me troco por alguma coisa. Tanto que no Cafeína eu arrumei e fiz cabos para eles em troca de pagar a gravação de 2 músicas Legal, legal. da Sisters. Tipo isso, assim. Ah, Então, uma permuta, né? Ótimo. eu consegui fazer isso, assim, a gente trocava esse trampo, sabe? E foi muito foda. Então eu ficava no começo trocando coisa. Tipo, deixa eu ir nisso treinando, né? E aprendendo cada vez mais, soldando os cabos dos camaradas, eles me davam hora de ensaio, juntava para gravar uma música, me davam um teco de pedal de bateria, alguma coisa, uma pele, sei lá. E aí eu fui indo, isso acho que em 2017, mais ou menos. E aí comecei a consertar as coisas e fazer cabo. Falei, um dia eu me vi comprando um rolo de 100 metros de cabo. Aí eu comprei, eu falei, aí no dia seguinte eu acordei e falei, meu, o que eu tô fazendo da minha vida? Comprando um rolo de 100 metros de cabo, pra que eu tô pirando, cara? Pirando muito. E aí eu falei, nossa, nada a ver e tal. Mas aí depois eu falei, não, tá, vamos dar um fim aí.
Não, aí eu comecei a fazer, né? A galera pedia, eu fazia. E esse nome Duendes justamente surgiu quando eu fazia o curso de áudio, que esse meu amigo Renato Gimenez fez comigo, e a gente ficava brincando, inventando coisa, que ele é muito bom para inventar coisas, assim, e a gente ficava brincando quando a gente voltava do curso e tal, e aí ficou, ele, Doentes do Áudio, não sei o que, Duendes do Áudio, pronto. Aí ficou Duendes do Áudio, e aí fui levando isso para frente, e falei, pô, Duendes do Áudio, Duendes dos palcos, Duendes dos cabos, e foi meio que assim que surgiu, e aí eu comecei a fazer, aí comecei a dar aula, né, eu fazia os cabos e comecei a dar aula de montagem e manutenção de cabos também. Aí a galera da BH Luthieria, que era onde eu fiz o curso de luthieria e de eletrônica, eles falaram, você não quer dar aula aqui? A gente abre aqui uma sala para você, você dá aula lá. Disso, aí começou vários roads se interessarem também, em aprender, não sei o quê, aí também fui ali desenvolvendo, porque aí eu tive que ir estudando muito mais sobre eletrônica, e aí eu fui pirando muito e amando muito, assim, me interessando cada vez mais, fui dando aula ali e montando cabo, e arrumando cabo de todo mundo e tal, e aí teve algum momento que veio um aluno, que é o Edu, ele foi meu aluno lá, tal, e a partir disso eu fico zoando com ele ficou me enchendo o saco, falando, deixa eu fazer cabo, não sei o quê, quero fazer cabo. Eu falei, cara, e eu tava precisando, porque os trabalhos de hold estavam aumentando, e eu já não tava dando conta de fazer os cabos, e fazer hold, e não sei o quê. Aí, um pouco antes da pandemia, eu falei, cara, preciso de ajuda então, vamos ser sócio nisso aí, vamos botar pra frente. E foi o que aconteceu. Aí em 2020 o Edu entrou comigo no rolê, porque eu já tava precisando de bastante ajuda mesmo, e aí a gente começou, e aí entrou a pandemia. E aí a gente usou esse tempo para dar um up mesmo, para formar uma marca mesmo. Não foi assim. Estruturou tudo, né? Exatamente. Nossa. Foi o tempo que a gente teve, só que assim, não foi uma coisa pensada, foi indo, acontecendo, desenvolvendo, e a gente foi aproveitando esse tempo para criar uma marca mesmo. Foi o que a gente fez, criar marca, empresa, criar o que é o brand dos cabos, né? Que são cabos handmade e tal, personalizados. Então, aí a gente foi estruturando, assim. Não é fácil ter uma empresa, assim, né, não é uma ME, é MEI mesmo, mas não é fácil, né, você gerir isso, né, quando você vê, você já mal tá na bancada fazendo, né, você está resolvendo outros 1000 BOs, assim, e é bastante investimento, cara, isso que eu falo, não é o Duendes dos Cabos que sustenta, viu, galera? Só para deixar claro, né, mas é uma coisa que eu quero desenvolver bastante, porque eu acho que, tomando link com aquilo que você falou, Carol, do futuro, cara, uma hora eu vou ficar velha e uma hora eu não vou aguentar mais tanta estrada, tenho certeza, sabe? Então, uma hora eu quero ter a empresinha, talvez, ali, mais, me ajudando um pouco mais nisso aí. Então, essa é a ideia, mas é tudo muito na raça, assim, sabe? Eu vou deixar até na descrição aqui do episódio, galera. Vou deixar o contato da Carol, é claro, mas também da Duende dos Cabos para a galera que quiser comprar, Carol. Se quiser falar do teu cardápio, fica à vontade também, no que as especialidades. A gente faz bastante cabo para áudio mesmo, né? Que às vezes a galera pergunta de luz, para luz a gente não faz agora, não, depende. Às vezes é muita coisa sob encomenda, sabe? Tipo, então, mas na maioria sai uns cabos de áudio P10, XLR e tal, só que é tudo sob encomenda, é multicabo, a gente faz projeto para estúdio também, faz cabeamento, então a gente sempre conversa bastante com os clientes ou quem vem procurar, porque às vezes precisa de uma ajuda específica para saber o que precisa de cabo para equipamento, então a gente dá essa assistência mesmo técnica, né, para realmente fazer o projeto da pessoa, né, então iPad tamanho, o que quer, nos formatos que deseja, né, e aí tem o Instagram lá, que tem vários modelinhos do que a gente faz uns cabos com malha náutica, tal, que é uma linha específica e tudo mais. Então, acho que dá uma olhada lá, e se tiver alguma coisa específica que precise, é só escrever, que a gente responde. Massa. Qual é o conselho que tu daria para quem quer entrar na área
do backstage em geral hoje, e como é que tá o mercado hoje? A gente falou agora da pandemia, né, e a gente já são, assim, parece que foi ontem, mas já faz 3 anos, né, tá em 2023, para quem tá no futuro ouvindo esse episódio, que a gente tá viajando no tempo, a gente tá falando com quem tá lá na frente, como é que tá o mercado hoje, Carol? Eu acho que, assim, tá tendo bastante coisa, tanto de festival que surgiu, que tá rolando, eu acho sim que a galera tá se reestruturando, só que eu acho que tem que lembrar que a gente saiu, assim, da pandemia sem tempo de recuperação, entendeu? Ninguém se recuperou, foi todo mundo meio pancada, né, das ideias, assim. Sequelada, Ninguém se recuperou, a gente vai se recuperando fazendo, né, meio que isso, meio, então... Tem um pouco disso, eu acho, também. Então, depois da pandemia, acho que as coisas foram muito atropeladas, acho que agora as coisas estão se organizando um pouco melhor dentro do próprio mercado mesmo. A vida ficou mais cara, então, tudo ficou mais caro. Então, assim, eu acho que tem espaço, sim, até porque muita gente acabou mudando de profissão depois disso, e muita gente nova acabou entrando também. Então, acho que sempre tem espaço para vir gente nova, para aprender renovação, para se renovar tudo também, ou até porque é isso também, né, você entra no áudio e você consegue fazer diversas coisas diferentes e até outras funções, então, tipo, é isso, às vezes você abre uma função que você tá em outra e para vir gente nova também, mas acho que, sempre é estudar, cara, estudar. Para mim, eu acho que esse é o ponto, seja qual forma você vai estudar, seja pesquisando, seja fazendo cursos, acho que estudar, cara, estudar acho que é o principal. Parece uma tiazinha falando, mas é real, eu sou uma jovem senhora e... Não, é isso mesmo. Estudar, eu vou ler. Né? Mas esse é meu método, né? Tem gente que, sei lá, às vezes cai no negócio e é super ninja de entender na hora. Claro que a prática ela é necessária, né? As oportunidades são necessárias, né, pra gente desenvolver, senão a gente também não desenvolve e tal. Mas acho que estudar, conversar com as pessoas, ir atrás de cursos, palestras, workshops, tentar estar em alguns lugares, assim, acho que é importante, sim. Mas acho que começando a estudar áudio já vai ajudar bastante. É um bom começo. Galera, essa foi Carol Doro aqui no Repercuta. Carol, muito, muito, muito obrigado. Obrigada. Se vier para Recife, avisa. Vou avisar. Pra gente ver se dá para se ver. Se eu for para ir para baixo, para São Paulo, avise também. Quem sabe a gente não se vê. E fica um último recado aí. Muito obrigado pela disponibilidade, a paciência também. Porque paciência é dos dois lados, não é só minha, é tua também. De repente eu pensei, e se ela desencanar? Eu não vou conversar não. Eu não quero conversar não. Eu quero é descansar e dormir e pronto. Acabou. Entendeu? Obrigadão mesmo, e inclusive por compartilhar a parte da tua história, entendeu? Isso é que é muito massa, é uma das coisas que eu mais curto aqui no Repercuta, é isso, é de fazer com que as pessoas também olhem para a própria história, sabe? E compartilhem as coisas assim, isso é muito massa, porque às vezes eu acho que fácil a gente esquecer, sei lá, tá tão veloz, a vida é tão veloz, a gente vai fazendo um monte de coisa, a gente não para às vezes para refletir algumas coisas, sabe? Eu me coloco assim às vezes, eu vou fazendo um monte de coisa, quando eu vejo, eu vou sentir. Viagem no tempo mesmo, porque aí como eu falei, vou me preparar um pouco, né, para não esquecer as coisas, porque a gente vai esquecer um pouco, assim, eu sou uma ruim de data, essas coisas e tal, eu lembro das coisas, mas aleatória, não sei o que veio primeiro, o que veio depois, e aí foi mó, tipo, viagem no tempo, é sempre uma viagem, assim, né, no tempo, até para relembrar como se deu algumas coisas, e porque cada vez que passa, você vai tendo outra relação, né, com o seu passado e tal, então, é muito louco, assim, e, tipo, sei lá, já penso muito diferente agora de algumas coisas, né, de quando eu pensava ali atrás um pouco, né, então isso, assim, é muito, muito legal, e tipo, isso que você falou também, acho que é uma coisa importante, cara, que tem a ver com essa coisa de entrar nesse rolê, que, cada um vai ter um jeito de entrar, e uma forma e uma história, não adianta, escute a de todo mundo, mas cada um vai adentrar de um jeito. Não tem como, cada situação vai te levar de alguma forma, e tem gente que vai entrar por vários meios, então não tem uma fórmula, né? Não tem uma receita, né? Só, sei lá, mano, se dedica, se você tiver com vontade, dedicação e correr atrás, fazer acontecer, o bagulho não desenrola. E te agradecer, Jade, pela paciência também mesmo. E eu não ia sumir, tá? Eu escrevi, eu falei, olha, vamos, porque essa agora é a hora. Mas enrolei você pra caramba. Mas deu certo, e que bom, assim, que deu certo, porque eu já passei por um monte de outros shows, né, aí tinha mais algumas coisas pra
para falar, já. Que bom, estamos trazendo mais coisas. Massa. E agradeço, foi uma delícia, uma gostoso o papo, meu, muito bom. É isso, né? Fechou. Ó, brigadão mesmo, de verdade. Obrigada, Jade. Foi muito massa. Obrigada. Um cheiro aí, se cuida, boa viagem. Maravilha, e qualquer coisa é só falar que tô por aqui. Fechou, você também, mano. Da hora de conhecer, foi muito legal. Da hora. Tchau. Tchau, abraço.